Será que dá pra fazer alguma coisa com R$100 aqui no Uruguai? Eu sou a Ju, quem tá filmando é o Gui e nós estamos em Colônia del Sacramento, no Uruguai. O objetivo do vídeo de hoje é passar um dia, explorar um pouco a cidade e ver o quanto que R$100 rende na nossa mão. Mas ó, já vou ser bem realista aqui e falar pra vocês que não vai dar pra passar um dia inteiro, porque o Uruguai tem uns preços mais elevados aí do que a gente tá acostumado. Mas o objetivo desse vídeo é justamente esse, ver quanto que R$100 rende por aqui. Então bora lá descobrir! E antes de mais nada, falar pra vocês que aqui no Uruguai a moeda oficial é o peso uruguaio. Só que a gente não vai ter que se preocupar em ir em casa de câmbio, trocar dinheiro, nada disso, porque a gente vai fazer todas as compras com o nosso cartão da Nomad, que nos acompanha em todas as viagens que a gente faz pelo mundo. E além de toda a praticidade que a gente já conhece, que a Nomad nos traz, aqui no Uruguai a gente tem uma vantagem a mais, mas daqui a pouco eu conto pra vocês. Agora é meio-dia, então a gente tá buscando algum lugar pra almoçar, e a gente tá numa rua que me parece ter bastante opção de restaurante, então já vamos buscando aí um pouco dos preços. Ó, Los Farolitos, aqui vende, bom, Super Pancho, que é o cachorro quente, tá 110, hamburguesa 230, 260, milanesa também na faixa dos 300 e poucos pesos. Mas vamos continuar buscando, que aqui tem bastante opção mesmo. Aqui do lado é uma heladeria, talvez fique aí pra sobremesa, não pro almoço. Uma cafeteria, mas aqui na frente me parece ser um restaurante. Vamos ver ali os preços. E aqui então um restaurante, cara, o ambiente é bem grande, tem bastante gente, então eu acho que aqui a gente vai encontrar talvez preços bons assim pra comer. Aqui no vidro ó, já tem até uma promoção de 500, que é um cheeseburger com bacon e fritas, e ainda um refri que tá 500 pesos. Aqui tem outras opções de hambúrguer também, ó. Achei legal que eles botaram essas promoções assim no vidro, que fica bem chamativo. Mas acho que a gente pode sentar aqui, talvez escolher uma mesa e ver o cardápio inteiro e decidir. Então para mostrar um pouco dos preços para vocês, aqui eles vendem de tudo. Tem as pizzas, tem as sobremesas, parte de cafeteria, bebida, cerveja. Aí chivito, que é um prato bastante comum e que a gente até já provou num vídeo de comida de rua. As minutas, que eu acho que são comidas mais rápidas. Milanesas, hamburguesas, parrichas, que daí são o churrasco, várias opções aqui de churrasco, acompanhamentos especiais e pastas, né, que daí são as massas. E daí o cara, ele entregou pra gente esse folhetinho aqui que tem algumas promoções, achei bem interessante. E enquanto a gente espera o nosso almoço ficar pronto, deixa eu só mostrar pra vocês um pouco mais aqui de onde a gente tá almoçando, né, desse restaurante. Então, boa parte dele, na verdade, fica aqui na rua, eles até estenderam um pouco ali, tem uma parte que é coberta, né, e aqui dentro também tem mesas. E olha que massa, dá pra gente ver ali atrás, ó, a parricha, que massa. Olá! Ó, enquanto eu mostrava o restaurante, chegou aqui a bebida, eu pedi uma Coca Zero, que é pra dar aquela equilibrada, e o Gui pediu uma cervejinha. Prova aí, Guilherme, diz se tá boa, se tá gelada. Tá boa, tá gelada, tá gelada. E olha só quem tá aqui do meu lado, hein? Então, recebemos um convidado Visitante, aí, né? um amigo novo. Eu não sei o que ele tá esperando, na verdade. Eu não sei se ele é de alguém que tá em alguma mesa ali, ou se ele é da rua, mas ele tem uma coleira, então ele me parece ser de alguém. É curioso. Ó, acho que ele quer provar. Graças. E ó, daqui a pouco chega a nossa comidinha, que o prato já tá na mesa. Chegou então o nosso banquete de almoço, a gente pediu então aquela promo do chivito. Esse aqui é o chivito al plato. No vídeo de comida de rua que a gente gravou lá em Montevidéu, a gente provou o chivito no lanche, então é tipo um hambúrguer. E aqui ele tá servido aberto, é uma outra forma de consumir o chivito, que é um prato extremamente tradicional e típico aqui do Uruguai. Então vamos desmontar ele, descobrir tudo que vem, porque tá uma grande montanha aqui de comida, né? Esse prato aqui então é para 2 pessoas, a gente vai dividir agora ele, mas nesse vídeo aqui a gente vai botar os valores individuais, então ele foi 899, vamos cortar aí na metade e calcular o valor para uma pessoa. No cardápio, eu mostrei antes para vocês, tem várias opções de pratos individuais, a gente quis pegar esse porque é super tradicional mesmo e tava na promoção, então aproveitamos aí a oportunidade. Vem aqui um ovo. Aqui vem o tal do... Ah, olha só, eles separaram realmente em 2, interessante. Então já vou botar esse aqui no meu prato. Então é um bife, né, que vem, queijo e presunto, e aí o ovo. Já vou servir aí o Guilherme também. Ó. Aí sim. Batata frita, salada russa, né, que eles chamam, que é a maionese que a gente conhece no Brasil. Tem aqui uma saladinha embaixo, acho que é alface, tomate. Enfim, tá bem completo, bem grande, e ainda tem aqui o pãozinho de cortesia para acompanhar.
Deixa eu me servir aqui agora. Isso aqui lembra bastante aquele x-salada, né, que a gente come no Brasil. X-salada aberta é mais ou menos isso também, né? Vem aí uma batatinha frita, uma saladinha. A diferença é que vem o pão daí, né? Que vem o pão no prato aberto também. Ah, vem? Vem, aham. Faz muito tempo que eu não como salada aberta, então eu já não me lembro mais. Mas é isso aí, Guilherme. E uma das principais diferenças e quebras de paradigmas quando você vai comer um chivito é que você espera comer uma carne de hambúrguer. E na verdade não é uma carne de hambúrguer, é um bife. Ó, até pra mostrar por baixo, é um bife. Ó, o nosso amigo ali, agora a gente ganhou um outro amigo, mostra ali. Os cachorros por aqui andam gostando da gente, né? Com segundas intenções, obviamente. Esse daqui eu acho que é um cachorro de rua mesmo e provavelmente ele fica rodeando aqui o restaurante para ganhar alguma coisa. Mas a galera aqui no Uruguai cuida muito bem dos cachorros, assim, o pessoal tem bastante carinho, bastante cuidado. Esse daí, ó, tá bem bonito, dá pra ver que tá bem alimentado, né? É verdade. Ó, cortei aqui um pedaço, então é um bife que eles fazem. Provavelmente foi lá naquela área de churrasqueira que eu mostrei pra vocês. Aqui é bem forte o churrasco, então não só o chivito em si, mas se você vier, dá pra comer vários pratos aí de carne, é bem forte aqui mesmo. E aí, o ovo, queijo e presunto. Vamos provar. Tem realmente aquele gostinho assim de brasa, sabe? De churrasco, meio defumadinho, bem gostoso. Batatinha frita. Tem aquele vídeo, né? Tem aquele vídeo, né, daquela mulher que ela vai comer várias coisas no aniversário dela, eu acho que era. Não, é no hotel, ela vai no hotel. No hotel, é verdade. E ela, tudo que ela prova, ela... Pão de queijo, Batatinha frita, E a Júlia tá igual, né? E eu fiquei curiosa, na verdade, com essa salada de maionese aqui, ó. Eu acho que é tomate que tem aqui, ou cenoura, batata e aí ervilha. Vamos ver. Boa. É cenoura. Mas é bem diferente da que a gente tá acostumado a comer no Brasil, assim. Pelo menos aquela receita tradicional, assim, sabe, de maionese. Vai mais coisa e tem um gostinho mais caseiro, assim. E esse pãozinho aqui veio de brinde, então. Um acompanhamento aí. Bem maciozinho, parece aquele pãozinho de cachorro-quente, assim, sabe? E aí dá pra colocar, né? Fazer o chivito original, botar num pão. Você virou um pão com ovo, né? Só faltou o resto, chivito. Não, mas tem aqui um pedacinho da carne. Eu comi botou? agora. Comi agora nessa minha mordida. Virou um pão com ovo, na verdade. Mas bem gostoso. E pagar a conta aqui no Uruguai é sempre uma caixinha de surpresa, você nunca sabe quanto realmente vai dar a conta. Eu digo isso porque aqui, ó, fechou em 1.343 pesos uruguaios, mas na verdade a gente pagou só 1.100. Isso, a nossa conta, eu e o Gui ali, o chivito para 2, a cerveja e o refrigerante. E o pulo do gato para ter esse desconto tá aqui, ó, galera, pagando com a Nomad. Então a gente usou o nosso cartão internacional e aí na hora de pagar, na hora que eu aproximei ali o cartão, ele identificou que o nosso cartão não é aqui do Uruguai e ele descontou o imposto que eles cobram aqui, que é o IVA. E aí eu fiz o cálculo aqui para realmente separar o que a gente vai contabilizar aqui no vídeo, que é o meu gasto, e aí teria fechado em R$ 77,92, com o desconto ficou R$ 62,33. Então fica mais do que a recomendação de criar a sua conta na Nomad. Se você está vindo para o Uruguai ou para algum outro país aí, a Nomad ela é mundialmente aceita. Você pode utilizar o cartão do seu próprio celular ali por aproximação. Tem sala VIP em Guarulhos, tem chip de internet assim que você pode utilizar para já chegar conectado no país que você estiver visitando. Enfim, são inúmeros benefícios. Eu vou deixar aqui ainda um cupom que você pode utilizar para criar a sua conta. Então, escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela, use o código DIAS por aí e aí você vai ter até $20 de cashback na primeira transferência. E galera, o que vocês acharam aí do preço do nosso almoço? Falar para vocês que em outros países a gente conseguia realmente passar o dia inteiro, né, com R$100. Aqui já não é uma realidade, porque só o almoço foi mais da metade do que a gente tinha proposto aí pro vídeo. Mas enfim, faz parte, estamos aí para realmente descobrir quanto que custam as coisas aqui. Então bora seguir o vídeo e acho que com o dinheiro que sobrou a gente ainda consegue fazer algumas coisas. E a gente passou aqui perto das bicicletas de novo e vamos ver quanto que custa para alugar, para andar, ou a bicicleta ou o carrinho de golfe. Bora ali pegar e perguntar. Olá. Olá. ¿Cuánto están las bicis? $8 una hora, $18 todo el día. Dale. ¿Y los de golf? No sé cómo se llaman. ¿Carritos de golf? Sí. Mira, 800 acá en la pantalla.
Uhum. En el momento solamente tengo este de aquí disponible. Vale 28 dólares una hora, 79 dólares todo el día, que sería hasta las 7 de la tarde. Dale. Cara, então 18 dólares o dia da bicicleta, né? E o carrinho de golfe, 79 dólares aí a diária também. Então, pra quem quiser dar um rolê o dia inteiro aí. Dale, graças. Gracias. Então, pra hoje, pra nós, não é o que a gente busca, né? Mas vou mostrar aí pra vocês. E vocês já estão sentindo aí os preços do Uruguai, né? Então, ó, fica a recomendação, se você tá vindo pra cá, não vacilar com seguro viagem, porque se a alimentação já tem esse preço, imagina precisar de um hospital, ir num médico, uma emergência, alguma coisa, é melhor estar prevenido. Então, vou deixar aqui na tela um QR Code, você escaneia, acessa o site da Assiste e usa o nosso cupom Dias Por Aí. E aí você vai ganhar 15% de desconto no seu seguro viagem e ainda uma forma de apoiar o nosso canal. E galera, hoje tá um dia assim extremamente quente, eu acho que talvez já até passou dos 30 graus e a gente agora tá em busca de tomar um sorvete. Então aqui a gente encontrou a Grido, que é bem famosa aí na Argentina, embora os argentinos não gostem tanto, né, digam que não é tão helado, é mais uma coisa mais industrializada. Particularmente tem sempre um bom custo-benefício, vamos ver quanto que tá custando aqui. O cucurucho aqui tá 190, 3 bochas, é o mais barato provavelmente. Porque o cucurucho normal nos outros lugares é 300, então tá uns 10 reais mais barato. Mas como a gente tá no Uruguai, né, a gente vai pegar e vai experimentar algum helado de alguma heladeria daqui, alguma coisa menos industrializada e mais artesanal. Mas quem sabe exatamente onde a gente vai experimentar é a Júlia, que eu não sei, eu só tô acompanhando. Bora seguir que é pra cá. Ó, essa aqui é a heladeria que a gente vai, eu olhei na internet, tinha umas avaliações bem boas, então vamos experimentar um helado tradicional aqui do Uruguai. ¿Tienes alguna sugerencia? Sí, mira, los que más salen de acá son chocolate suizo, que trae granizado de chocolate y dulce de leche. Olha só, galera, vocês estão vendo que eu tô suando, né? Cara, acho muito legal que aqui eles fazem... Si no, dulce de leche de tentación. Eles fazem esse negócio de te dar pra provar. Então, antes de você decidir de fato o sabor, você pode ir degustando pra escolher. Esse aqui é dulce de leite, extra dulce de leite. Bom, muito bom, um melhor que o outro. Ó, bora escolher e a gente volta aqui. Graças. Olha só. Vamos provar. Bora pagar, né? Depois provar. Se liga no sorvetinho. Ele colocou aqui num pratinho. Eu achei engraçado isso. Eu nunca tinha visto o helado com prato assim. Mas é porque ele falou que, como hoje tá bem quente, tá derretendo fácil. Então. E eles recém fizeram esse daí também. Mas, meu, independente de tá mais molinho ou não, tá bem gostoso. Esse aqui, então, é de maracujá, né? A gente filmou ali. E esse outro aqui de chocolate. Gente, pensa. Pensa num sabor. Ainda mais nesse calor, né? Dá pra ver que a Júlia tá suada. Eu tô derretendo aqui hoje. A gente tá andando bastante aí no sol. Passamos em um filtro solar, né? Pra dar uma ajudada. Mas o que ajuda mesmo é um sorvetinho. Sorvete não, né? Helado, que é outra coisa. Esse outro de chocolate também tá, meu, fenomenal o sabor. E eu adoro, na verdade, misturar com esse de fruta. A gente geralmente pega um de fruta e um bem doce pra dar aquela equilibrada, né? Ó, muito bom. Esse chocolate tem até pedaços de chocolate. E esse aqui de maracujá tem umas sementinhas, ó, de maracujá. Então é realmente bem natural, eu diria. Agora é amassar aqui e eu já mostro pra vocês quanto que custou. Tô derretendo mais que o sorvete. Ó, eu vou ser econômico nos comentários e generoso nas bocadas. Me parece que é um chocolate amargo granizado. E novamente ganhamos um desconto por ter pago com o nosso cartão internacional da Nomad. Então o que era para ter dado 180 pesos uruguaios saiu por 177 e alguns centavos. E uma parada que me chamou a atenção, ó, aqui eles também têm o preço já direto
na moeda argentina, em pesos argentinos. Isso porque Colônia tá de frente para Buenos Aires, né? É só separado por um rio, o Rio da Prata. No vídeo que a gente gravou de Colônia del Sacramento, a gente explica mais, fala mais sobre isso, mas só achei interessante comentar aí com vocês que foi bem curioso. E outra coisa que me chamou também bastante atenção aqui, ó, é que eles têm umas camisas de futebol aqui de decoração, ó. Aqui dentro tem um outro espaço, também tem outras. Ali tem uma que é até autografada, ó. Acho que é algum time daqui, de Colônia. Outra aqui, outra aqui, mais uma aqui, ó, também de Colônia. Enfim, o pessoal aqui é fanático por churrasco, mas também por futebol. É uma combinação aí, né? E pessoal, comentem aí o que vocês estão achando dos preços, né? Do almoço, do helado aí que a gente tomou agora. Vamos talvez fazer uma comparação de quanto custaria essa mesma refeição no Brasil ou talvez em até algum outro país que você visitou recentemente. O Uruguai é caro, o custo de vida aqui é mais elevado, inclusive no ranking aí, né, dos países da América do Sul, o Uruguai aparece em primeiro lugar, o Brasil está em oitavo, então a gente tem uma boa diferença aí em relação ao custo de vida. Só que ao mesmo tempo, o salário mínimo acaba que acompanha. No Brasil a gente tem aí o salário mínimo $286, aqui no Uruguai $586, então basicamente o dobro aí do preço. Mas sim, é fato que aqui as coisas são mais caras, são mais altas, e quando a gente vem para o Uruguai como turista, a gente acaba sentindo assim essa diferença nos preços, especialmente no mercado. Ó, então, vou mostrar um pouco do mercado aí para vocês. Ó, aqui tem até uns panetone, 149, mas eu acho que eu queria mostrar mesmo algumas coisas que você vai encontrar quando vier para cá, assim, né? E que provavelmente você vai querer levar também, especialmente aqui ó, o doce de leite. Esse aqui tem quase 1 quilo, tá 333 pesos. Tem um outro aqui, 500 gramas, 153. E cara, por mais que a embalagem aqui é bem simples, parece tipo um doce de leite genérico, é muito bom, tá? A gente já provou um desse, é bem gostoso. Aqui tem uma versão menor, ó, 84 pesos, 85 basicamente, né? Vem 250 gramas. Cara, são muitas marcas. Aqui eu nem sei se tem todas, porque a gente entrou num mercado menorzinho, assim, aqui em Colônia os mercados são um pouco menores, ao menos os que a gente tá encontrando, mas ó, tem várias opções de doce de leite. Esse La Paia também é bom, já ouvi falar bem. Tem um outro aqui, como é que era? Los Nietitos, mas não tô encontrando aqui à vista. Enfim, são algumas É dessa marcas. marca aqui, ó, só que não tem o doce de leite. Ó, na verdade, doce de leite, Los Nietitos. Ah, pode crer. Então, aqui tem os preços, 142, esse de 500 gramas. E outra coisa que o pessoal, quando vem pra cá, gosta de levar são os vinhos. Aqui tem algumas opções, não tem tanto, tá? Mas eu vou tentar mostrar um pouco dos preços pra vocês, ó. Aqui são vinhos uruguaios, então 243, 338, 243 também, 515, 250, enfim, são muitas as opções, tem vinho para todos os gostos. Eu realmente não entendo de vinho, não sei qual marca aí é mais consumida pelo pessoal, mas tá aí um pouco dos preços dos vinhos para vocês. E eu queria ter mostrado também um pouco dos alfajores para vocês, mas esse mercado ali não tinha muitas opções, não tinha opções ali que a gente realmente gosta, aquelas marcas favoritas, então a gente vai buscar aqui um outro local, um quiosco talvez que a gente encontre na rua. Mas, falar pra vocês uma parada, tá? Que mercado é uma ótima opção para quem tá buscando economizar aqui no Uruguai. A gente aqui em Colônia tá numa área que é mais turística, então os mercados também são um pouco menores, mas lá em Montevidéu a gente tava consumindo bastante as marmitas prontas de mercado. E isso é uma boa forma de você dar uma economizada aí nas refeições. Tem marmitas aí de 200 pesos, 300 pesos, fica mais ou menos nessa faixa, assim, sabe? E, cara, a comida é bem gostosa, por incrível que pareça, assim, você pensa, é comida de mercado, né, meio xoxo, assim, mas não, cara, é bem gostoso, comidinha caseira, bem temperadinha. Inclusive, esse é um ponto que a gente reparou aqui no Uruguai, que as coisas são muito bem feitas, assim, tanto de ingredientes quanto de qualidade no geral. Geralmente, quando você pede alguma coisa, vem bastante e é bem gostoso, bem feito. Então, por mais que seja caro, você sente que tá, assim, de certa forma, valendo o preço que você tá pagando, sabe? Não é aquela quebra de expectativa de pagar algo um pouco mais alto e não receber a qualidade em troca. Então isso é bem legal aqui no Uruguai. Vamos entrar nesse quiosco aqui para ver algumas outras coisas aí do Uruguai. Tem bastante doce, bastante besteirinha. Ó, aqui tem uma parte dos alfajores. Esses aqui são marcas mais comuns, mais em conta, tanto que, ó, 30 pesos uruguaios, 77, 36, acho que na verdade que eram 47, eu aquele errado. Enfim, alguns docinhos, é muita opção de doce. Aqui, ó, o alfajor milk, que também é bem conhecido,
210, tem aqui algumas outras marcas, mas a gente vai pegar, ó, esse daqui, Juana La Louca, a gente já provou lá em Punta del Este. Galera, isso aqui é muito gostoso, muito mesmo. E galera, chega até a ser engraçado como que esse vídeo tomou, porque eu vou confessar pra vocês que a gente tava gravando 2 vídeos em Colônia, o primeiro até já saiu no canal, e aí o tempo ficou curto, né? Então a gente teve que, do nada, sair correndo pra rodoviária pra pegar o nosso ônibus, pegar no horário. Então a gente até foi no próprio quiosque que tinha na rodoviária, mas tudo certo, o preço estava legal, era o preço padrão aí, digamos assim. E esses alfajores então custaram 65 pesos cada um. Só que a gente teve um descontinho, né? Aquele desconto do IVA. Então acabou ficando 127,87 os 2 alfajores. Então, vamos experimentar, né? A tarefa é difícil aí agora, mostrar o alfajor pra vocês. Eu peguei então a Juana La Louca na versão chocolate preto e na versão chocolate branco. Eu vou provar o chocolate branco. Pra mim é sempre mais especial, eu acho que o chocolate branco dá um toque a mais, assim, sabe? Dá uma quebra naquele doce de leite. Vamos experimentar. Ó, tá um pouco aí amarelada, eu peço inclusive perdão aí pela cor da filmagem, porque a gente tá dentro de um ônibus, tem várias cortinas laranjas, então talvez tá meio estranha a cor, mas o que importa é o conteúdo, né? De qualidade, então mostrando o alfajor aí pra vocês. É pra encerrar com chave de ouro mesmo, porque tá muito gostoso. Esse alfajor aqui é um alfajor clássico, com cobertura de chocolate branco. E, galera, é muito bom. A massa é bem maciazinha, assim, é uma massinha de bolo, né? Por dentro, um doce de leite que encanta. Muito gostoso, assim, bem cremoso, de qualidade mesmo. E essa capinha aqui dá uma leve crostinha, assim, de chocolate. Então, bem gostoso. Pra mim, esse Juana La Louca é um dos melhores alfajores aí do Uruguai. A gente já provou vários outros aqui, vou confessar. Mas o Juana La Louca tá no top 2, assim. Bem bom mesmo. E galera, eu vou falar pra vocês que eu não sou nem louca, né, de comer mais um alfajor. A gente já comeu bastante coisa hoje. Foi ali o chivito, foi um helado, agora o alfajor. Acho que é muita glicose aí pro meu sangue. Então esse segundo alfajor aqui, ó, vai lá pro meu pai. Eu vou levar de presente pra ele, que eu sei que ele vai gostar. E antes da gente encerrar o vídeo, deixa eu só matar a curiosidade de muitos aí em saber qual que é o valor, né, de uma passagem de ônibus aí entre algumas cidades do Uruguai. A gente então tá indo de Colônia del Sacramento para Montevidéu, que é onde a gente de fato tá hospedado. Hoje foi realmente um bate e volta, bem corrido inclusive, e a passagem então foi 1.170 para 2 pessoas, o que dá uns R$75 aí. Bom, finalmente em casa então, estamos em Montevidéu. Foi uma viagem aí bastante cansativa, tá galera? 3 horinhas aí de ônibus, mas chegamos. Fiz aqui o cálculo, a gente gastou próximo de R$100, passou ali um pouquinho, vou deixar o valor exato na tela. Se a gente não tivesse pego um alfajor a mais, aí sim teria dado um pouco menos de R$100. Mas indiferente, ficou próximo ali do valor estabelecido, então acho que a gente tá no objetivo do vídeo ainda. Comentem aqui o que vocês acharam dos preços. Como eu falei antes, o Uruguai tem preços mais elevados. O custo de vida aqui é mais alto do que no Brasil, comparando diretamente, né? E esse vídeo de R$100 é uma série que a gente grava em todos os países que a gente viaja. Então tem vídeo no Peru, tem vídeo na Argentina, no Chile, na Bolívia e agora também no Uruguai. Em muitos desses outros países a gente conseguiu passar um dia inteiro com R$100, fazer o café da manhã, almoçar, jantar e dar um rolê ainda na cidade. Mas os preços aqui no Uruguai são um pouco mais elevados e não teria como a gente passar um dia inteiro comendo fora com esse valor. Mas enfim, esse vídeo aqui também não é pra te dizer que é impossível viajar pra cá, que o Uruguai é extremamente caro, que não tem como vir. Não, é realmente um vídeo pra gente te mostrar o que dá pra fazer com R$100, mostrar o quanto que a nossa moeda consegue comprar aqui nesse país. Então deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal e no mais um beijo e até qualquer dia por aí.